Uma grande vitória do Vasco. Quem lembra do Vasco dos últimos anos? Quem diria? Agora é outro Vasco. E o Barbieri vai falar agora, olha aí. Um desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo, estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação. Números de Maurício Barbieri contra o Flamengo. 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 50%, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. A vingança do estagiário. E tem uma curiosidade aí, né, Abel? Ele era o treinador do Bragantino no último jogo do Paulo Souza. Sim. Aquele jogo que o Bragantino ganhou do Flamengo em Bragança, o técnico do Braga era o Barbieri. Como ontem. Foi 1-0? 1-0. 1-0, né? É verdade, vitória do Bragantino. E ali no final da fala dele, ele disse: estamos felizes, estamos eufóricos, mas tem que manter o pé no chão. É para o torcedor do Vasco realmente ficar eufórico? Como que o Vasco vem apresentando? Como que o Vasco apresentou ontem? Acho que sim, Abel. A gente tem de lembrar que o Vasco foi se moldando durante o jogo. Foi um começo muito complicado para o Vasco. O Barbieri reconheceu isso ontem, depois da vitória no Maracanã, que o time viveu ali 20 minutos com dificuldade para conseguir sair do campo de defesa, ficou mais encurralado do que o próprio Barbieri, acho que imaginava. Com o passar do tempo, o Vasco colocou mais a bola no chão. Sim. O Andrei Santos, que reestreou, começou a fazer um jogo que a gente sabe que ele pode fazer, melhora o nível do time. O Léo Jardim foi muito bem no gol. Para mim, foi o melhor jogador em campo, foi o goleiro do Vasco. Quando foi exigido, apareceu muito bem. E Pedro Raul? Também fez bom jogo. Perdeu o pênalti, mas 2 bolas na trave no primeiro tempo, boa movimentação. E acho que vale muito, Abel, para o Vasco. Nos testes duros do ano, as respostas foram boas. Se a gente considerar o Volta Redonda, que ainda é um time que está brigando por classificação, um jogo que o Vasco foi mal em Cariacica, Sim. perdeu merecidamente, nos clássicos o Vasco foi bem em todos, de maneiras diferentes. Foi bem no primeiro tempo contra o Fluminense, perdeu por 2-0, quando o Cano fez aquele gol do meio campo. Foi bem contra o Botafogo e dominou o Botafogo, que ficou com 2 a menos, mas o Vasco foi melhor que o Botafogo e mereceu vencer. E ontem, tirando um começo que foi melhor do Flamengo, dali em diante, foi um jogo muito de chances alternadas, o Vasco criando, o Flamengo criando naturalmente pelos jogadores que tem. Então, acho que para o Barbieri é importante esse começo de trabalho pelos resultados e pelas atuações do time também. E ontem foi outra boa atuação para vencer o Flamengo. E vamos lembrar que derrota para o Volta Redonda hoje não é nenhuma vergonha. Exatamente. É que o time não foi bem naquele jogo, né? Está melhor, inclusive, que o Botafogo em alguns critérios de desempate. Está uma briga acirrada ali pela 4ª vaga. Mas o que mais me chamou a atenção no Vasco ontem foi a postura, né? O Vasco faz 1-0, o Vasco perde um pênalti, o Vasco joga o jogo até o fim. Sim. Não é aquela história, porque quem não viu o jogo dá a impressão de falar assim, o Vasco fez um gol e ficou se segurando ali para, né? Ficou no, como é que você fala, para caça-ratão? Pega-ratão. Não ficou no pega-ratão. Não ficou no pega-ratão. Não. O Vasco foi pro jogo, o Vasco foi melhor o tempo inteiro. E tem mais é que comemorar mesmo, porque são 2 vitórias em 22 clássicos. Flamengo e Vasco, não sei se na história teve uma diferença. Nos últimos 22. Nos últimos 22. É a segunda vitória do Vasco. O Vasco só ganhou 2. Acho que nunca aconteceu isso. Nem nos tempos em que o Flamengo tinha um super time com o Zico, o Vasco respondia com o Roberto Dinamite. Sim. Então tem mais é que comemorar mesmo. Foi uma partida importante. O Pedro Raul teve essa questão de ter perdido o pênalti que ele meio que telegrafou, né? O pênalti que o goleiro pediu a Deus, consagrando o Santos, que estava meio mal com a torcida, diziam que ele não pegava pênalti. Então teve essa questão. O Pedro Raul ontem não perdeu gols. Não. Viu, vizinho do Breno? Ontem ele não perdeu gols. A cabeçada no travessão foi muito bem feita, né, professor? O arremate fora da área também. Sim. Foi um belo chute que foi na trave. Com o esforço dele, com o mérito dele. E o pênalti perdido, né? Pode se questionar se ele seria o melhor jogador para bater o pênalti, mas enfim, era também o cara que moralmente mais estava buscando esse gol. Olha as bolas na trave aí, professor. Lances importantes, as 2 no primeiro tempo. O que mostra que o Vasco já vinha melhor, vinha competindo, embora também houvesse uma bola na trave do Arrascaeta, né? Isso. Até antes. Mas o Vasco competiu, o Vasco respondeu o jogo inteiro.
Isso eu acho que dá um alento em relação ao que pode ser o futuro desse time. Eu acho que esse é o principal ponto, né, professor? O quanto o Vasco conseguiu ser competitivo. A gente vai falar de um jogo em que, acho que era 37 do segundo tempo, o Nenê estava dando carrinho na intermediária, buscando, combatendo, um time que atacava. A gente falava da questão do desequilíbrio de elenco, né, em questão de investimento principalmente, mas foi um Vasco que jogou de igual para igual com o Flamengo, que não acontecia há muito tempo. Então, a euforia ela tem que acontecer, principalmente nesse recorte pontual, né, de ganhar um clássico de novo depois de tanto tempo, jogando contra o Flamengo, não foi algo achado. O Vasco não ganhou porque achou um gol. Não, o Vasco criou a situação para fazer o gol. Então, acho que é fundamental e a gente vem batendo muito nessa tecla. Para o torcedor do Vasco, é uma ideia, uma expectativa de temporada muito diferente do que foram as últimas, né? De brigar para não cair, vai ser humilhação de novo. Não. Nessa tem a possibilidade de brigar, de competir e de sonhar com Libertadores na próxima temporada, em jogos de mata-mata ser mais agudo e conseguir. Eu acho que o Vasco caminha dentro de um processo de reconstrução, de investimentos ainda modestos, mas para se tornar um time competitivo e chegar na próxima temporada melhor. Vamos ser diretos aqui, o Vasco volta a existir. Volta a existir como dizem aí as pessoas nas reuniões de negócio, como um player. Olha! Como um player, né? Alguém que pode, por exemplo, reivindicar para si o direito de fazer uma partida como essa. Resultado à parte. Podia ter sido 2-0, eventualmente o Flamengo poderia ter empatado no momento. Até mesmo um 0-0, né, professor? Se não saiu o gol. Tudo bem, mas o que valeu foi o rendimento que esse time mostra. E o André mostrou que realmente vale, que ele viesse para ficar meia dúzia de jogos já estava valendo. O cara muda o patamar. Em casa, né, professor? O André? É como se não tivesse saído. E praticamente não saiu, né? Porque ele não chega a fazer uma partida com nenhuma outra camisa. Não. Praticamente não saiu. É outro nível de jogador. A gente percebe isso claramente. O André voltando, mas, por exemplo, o Pumita, que é um dos reforços, fazendo um lindo gol. Piton, Léo Pelé, Jair. O Léo dominou a zaga, né? O Léo tem jogado muito bem. Exato. Todo mundo entrou bem. O Léo Jardim agora é o jogo ideal para consolidar um goleiro como ele. Né? Pedro Raul. Estamos falando de investimento. Vasco investiu. Sim. Viu, amigos? Daqui a pouco a gente vai falar do Santos Futebol Clube. Sem investimento, não se muda patamar de ninguém. É um investimento. Vamos falar do Vasco. É um investimento, Abel. Agora a gente pode esquecer que é um time novo. É todo mundo se conhecendo agora. Então, para você tentar fazer isso virar rapidamente um time de verdade mesmo, requer um trabalho bem feito, que os jogadores assimilem, entendam o que o Barbieri quer. Mas já tem feito bons jogos. Isso, sem dúvida, é algo muito positivo do Vasco. E algumas vitórias, Abel, alguns jogos, eles são especiais, não é porque o Vasco venceu o Flamengo pela primeira fase do Campeonato Carioca. O jogo em si tem um tamanho maior do que esse. É um jogo que você está enfrentando uns grandes times da América, o melhor elenco do continente, a rivalidade muito aflorada. O Vasco nos últimos anos era muita torcida e pouco time. Agora tem um time, com uma torcida que continua imensa, que joga junto com o time e empurra o time também. Muda o cenário. Porque a gente falava muito aqui dos jogos de São Januário, principalmente na Série B, até na Série A, que era o seguinte, a torcida fez a sua parte. A torcida fez de São Januário o caldeirão que é. E o time? Era fraco. E o time? Era muito esforço para pouca coisa. Era muito... Agora mudou. A gente está vendo um time mais agrupado, com jogadores melhores, com investimento, que obviamente ajuda muito. Então, acho que para o Vascaíno, no jogo de ontem, ele tem esse significado de resgatar e mexer muito com a autoestima, de mexer com o orgulho do vascaíno, de observar que o Vasco vai para um clássico contra o Flamengo e joga bem contra o Flamengo, ganha do Flamengo, teve chance de fazer mais gols no Flamengo. Isso vale muito. Para o Vasco ficou muito positivo. Jair, também. Outro nome. Olha, há quanto tempo a gente não achava 3 nomes para falar do Vasco? 3 nomes que fossem. Olha quantos a gente já falou aqui. Meio time. Sim. E jogando, e entregando o que se espera desses jogadores até mais cedo do que a gente imaginava. Exato. Eu, por exemplo, sempre fiz muitas críticas ao Piton em relação a posicionamento, como lateral que ele é. Mas na frente ele se paga. Ele já se pagava no Corinthians e continuará se pagando ao longo da carreira. Só uma observação, Abel, eu estou observando aqui, na hora do jogo eu estou mais concentrada no que acontece dentro de campo. A torcida é misturada, né? Tem muita gente misturada na arquibancada. Parabéns. Em alguns setores. Aos torcedores do Rio de Janeiro. Ali atrás daquele mas gol, a gente vê, ó lá, Vasco, Vasco, Flamengo, mas Flamengo. lá é misturado. Olha que bonito. Que coisa, não? Pois é.